com a professora Amanda Cristina Teagano Lopes Marques. Ela é professora no Instituto Federal, aqui de São Paulo. Uma pedagoga estrito sensu, vamos dizer assim, porque doutora em pedagogia, mestre e formada em pedagogia, então fez toda a trajetória dentro dessa área que é comum a todos nós aqui que estamos dentro do trabalho junto ao PIBID, e vai contribuir com a gente numa fala hoje, cujo título é O Registro do Trabalho Pedagógico, Reflexão, Memória e Autoria. Ela aceitou de muito bom grado o nosso convite, por meio do Caio, que fez excelentes recomendações e comentou bastante com a gente, que ia ser muito bacana, e a gente está bastante empolgado, viu, Amanda? Agradeço mais uma vez o teu aceite. E bora lá, fica à vontade, use o tempo como você achar da maneira mais interessante e as dinâmicas que você também considerar que são as mais bacanas para a gente. Qualquer coisa, só dá um toquezinho, a gente vai se falando. Obrigadão. Bem-vinda aqui ao PIB de modo virtual. Isso. Obrigada, Bruno. Boa tarde aí a todos, todas. Agradeço o convite, né? Vocês estão me ouvindo bem? Antes de começar... Perfeitamente, professora. Dar uma ajustada aqui. Então, agradeço também o convite. Espero que eu possa trazer contribuições para os trabalhos de vocês, os estudos que vocês vêm realizando no âmbito do PIBID, né? Eu sou professora do Instituto, né, Campus São Paulo, sou professora do Campus São Paulo, e a minha trajetória, de fato, é toda vinculada à área da pedagogia, né? Eu fiz magistério, nem existe mais esse curso técnico, é o curso normal, né, que já era um curso técnico para a formação de professores para a docência nos anos iniciais e educação infantil, né? E depois, no campo da pedagogia, eu, indo para o mestrado, tomei como objeto de investigação o registro, né? Eu acho interessante trazer essa contextualização, porque o registro apareceu, né, nessa minha trajetória, não inicialmente como objeto de pesquisa. O registro apareceu como um elemento da minha prática como professora. Como professora de crianças pequenas, né, professora de educação infantil. E foi por meio desse trabalho, lá na sala de aula, cursando a pedagogia, ao mesmo tempo em que atuava com as crianças, eu conheci essa possibilidade, essa perspectiva do registro, e isso me levou depois ao mestrado, no sentido de investigar as contribuições, não é, o papel desse registro no contexto da formação contínua de professores, da autoformação, né? Então, no mestrado, o que eu fiz foi a análise desses meus registros. Eu fui acumulando uma série de caderninhos com os registros diários, caderninhos, no modo de se falar, não é? É carinhoso, porque eu ainda guardo esses cadernos. E ainda faço cadernos. Mesmo não estando lá na escola de educação básica com as crianças, né? Ainda tenho os cadernos. Portfólios com relatos de projetos, produções que eu ia organizando, esses materiais que eu ia organizando como produção de memória, né, sobre o trabalho também, né? Memória, socialização das experiências que iam sendo construídas ali na escola. Então, esse trabalho como professora me levou ao mestrado e fiz a investigação sobre o registro, e depois no doutorado eu me propus a investigar a documentação pedagógica, e mais à frente eu falo as diferenças, vou comentar as diferenças entre esses conceitos de registro e documentação, né, no contexto da escola. Então, pensarmos a potencialidade da documentação para além do professor individualmente considerado, mas pensar a escola como um espaço de formação do professor, né, de formação contínua em serviço, e a valorização dessa experiência, desse trabalho pedagógico, né? Realizamos um trabalho ali na escola, um trabalho educativo altamente desafiador, né? E registrar, documentar esse trabalho é também valorizá-lo, né? Mostrar que ali existe um professor autor de sua prática, um professor que é profissional, e penso que em tempos de desvalorização da docência, desvalorização da ciência, da filosofia, não é, das artes e de toda forma de reflexão, não só desvalorização, mas de ataque, não é, a isso, o registro ele traz um potencial
também de resistência, né? Eu me lembro de que uma das motivações que me levou ao mestrado para estudar o registro também era essa. Pensar o tanto de trabalho, né, que desenvolvemos na escola e um trabalho que é invisibilizado, né, que não é reconhecido e como isso é importante valorizar isso, é também se contrapor a essas lógicas de homogeneização, né, de padronização que atualmente acabam por tomar conta, vamos dizer assim, das políticas educacionais, né? Quando pensamos nas políticas curriculares, nas políticas também de formação de professores, não é? Hoje temos uma base, na verdade, uma diretriz curricular nacional para a formação inicial de professores, aprovada em 2019, que traz uma base nacional para a formação de professores altamente tecnicista, né? Tecnicista, com uma perspectiva de aligeiramento dessa formação crítica do professor, uma perspectiva de aplicação, não é? De técnicas e de responsabilização do professor, inclusive pelos seus processos de formação e pelo fracasso ou sucesso dos estudantes na escola, né? Enfim, então foram um pouco essas as motivações que me levaram a estudar o registro. A ideia aqui para hoje é compartilhar um pouco, né, uma parte dessas reflexões. Acabei colocando muita coisa aqui nos slides, então eu vou observando o tempo, né, para que nós possamos, essa é a ideia, eu vou apresentar alguns destaques, né, de todos esses estudos, e teremos um tempo para as perguntas, né? Se alguém quiser perguntar ao longo da apresentação, também fique à vontade, eu só não sei se eu consigo acompanhar o chat ao mesmo tempo. Tá? Mas eu vou me organizar para podermos ter um tempo para as perguntas ao final, tá bom? Pensando até às 16 horas, não é esse o limite? Ok. Então tá bom. E aí, se eu começar a achar que eu estou me estendendo, eu corro um pouquinho para que nós tenhamos uns 40 minutos, pelo menos, né, de debate. Eu conversei um pouco com o Caio, né, ele inclusive compartilhou comigo alguns dos registros de vocês, com essa perspectiva de entender qual é o processo, não é, do grupo. Então, o que eu entendi é que vocês estão nesse movimento de tentar construir, não é, o registro reflexivo, como contraponto àquele registro simplesmente burocrático para entregar ou para dizer que fez, né? Então, é um registro que se vincule a processos de análise, não é, da realidade, de sistematização ali desse pensamento, né? O registro se vincula também a isso. Ao registrar, paramos para pensar, né? Sobre a experiência. E aqui tem o grupo da filosofia, talvez tenham lido o Walter Benjamin, foi um referencial que eu utilizei no mestrado, eu não trouxe aqui, mas ele vai falar sobre o narrador, né? A importância de parar para olhar, né? Parar para contar e falar sobre as nossas histórias, né? E é um pouco essa perspectiva com a qual eu trabalhei ali o registro, tá bom? Vou começar a apresentar aqui o roteiro, né, que eu propus, está um pouco demasiado, mas é normal, eu tenho mais expectativas do que o tempo normal, inclusive nas aulas. Acontece isso, mas vamos lá. Primeiro, uma concepção de registro, né? Depois eu propus ali uma fala sobre modalidades de registro, registro e documentação pedagógica, só para pensarmos nessas distinções e relações. Depois, o trabalho docente e a formação de professores, não é? Então, qual a concepção de trabalho docente e de formação com a qual que sustenta o registro, e pensarmos em desafios e possibilidades em relação ao registro. Então, registro, né? Quando a gente pensa em registro, são muitas as possibilidades, e no nosso cotidiano também, esse registro aparece com diferentes finalidades, né? Desde da perspectiva da documentação de documento, né? Até a perspectiva da memória, uma lista de compras, então o que eu preciso, que eu tenho que me
lembrar o que eu tenho que fazer, a lista das tarefas, até a perspectiva do registro mais introspectivo, diríamos assim, né, em que eu registro para pensar sobre o que se passou. E aqui, então, em linhas gerais, não é? Quando pensamos nesse registro do trabalho pedagógico ali na escola, vem à mente essas questões, essas considerações, essas categorias, né? O escrever sobre a prática, a narrativa, o narrar, o relatar, não é? Mas também isso se articula à análise, a processos de análise, reflexão, avaliação, né? O pensar a prática. Paulo Freire já propunha isso, né? Madalena Freire também vai destacar a importância, a necessidade de que o professor pense sua prática, ou seja, a avalie, a analise, articulando, portanto, processos de ação, reflexão, ação. A atribuição de sentido àquilo que se passa, não é? Também a documentação, não é? A produção de memória, deixar marcas sobre aquilo que construímos, apropriar-se dessa ação e ser autor desse processo, né? De fundo tem uma imagem da MF Amorim Lima, de uma visita que fizemos nos tempos em que não havia pandemia ainda. E eu já trago aqui a Madalena Freire, que foi uma das autoras com as quais eu me deparei nesse processo de produção de registro enquanto professora, né? Ela tem um livro chamado A Paixão de Conhecer o Mundo, até separei aqui, que é este, da Paz e Terra, no qual ela divulga os registros dela como professora de educação infantil. Então, são os relatos dela, né? Das turmas, dos trabalhos que irão sendo desenvolvidos. É fantástico, né? Como é que ela vai descrevendo, não só narrando, mas também analisando, pensando sobre aquela experiência de aprendizagem, né? Não é só uma experiência, mas é a imersão dessas crianças no conhecimento. E o observação, registro e reflexão, que no qual ela e outras autoras aqui vão falar sobre o registro. Madalena vai dizer que Madalena é filha de Paulo Freire, não sei se vocês já leram Madalena Freire aí ao longo dessas formações, mas ela é filha de Paulo Freire, trabalha com formação contínua de professores. Ela atuou, inclusive, na rede municipal de São Paulo, à época da gestão Paulo Freire, como secretário, né? Tivemos Luiz Erundina à frente da prefeitura de São Paulo, depois e com Paulo Freire, secretário municipal de educação. Bons tempos, aqueles. Isso foi em 92, 89, né? Por aí. E Madalena Freire teve uma atuação também na constituição de grupos de formação na rede. Então, vejam a dimensão da política educacional, não é? A serviço da formação contínua de professores e da constituição de espaços para esta formação, né? Inclusive, o Estatuto do Magistério Municipal veio desse período, em que se assegurou ali um tempo de trabalho para o professor, tempo remunerado de trabalho na escola, para que se organizassem processos de formação e análise da realidade, né? E Madalena vai dizer, depois desse parênteses imenso, vai dizer que o registrar de sua reflexão cotidiana significa abrir-se para seu processo de aprendizagem. A Madalena insiste muito nessa perspectiva de que o professor precisa estudar a sua aula, ele precisa olhar para a sua aula para que possa melhorá-la, não é? Outra referência ainda Madalena Freire, ela vai dizer que o aprendizado do registro é o mais poderoso instrumento de construção da consciência pedagógica e política do educador. Sim, um registro que abre, não é? Que tem esse potencial de abertura para a apropriação do que se passa, só que precisa se vincular também a uma concepção aí de mundo, não é? Teórica e metodológica sobre o que é educação, para que de fato ele possa ser um instrumento de construção dessa consciência, né? Então, a teoria também é importante nesse movimento de leitura da realidade. E
Paulo Freire também vai falar sobre a reflexão, a importância da reflexão crítica sobre a prática. Porque essa prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Não é? Então, o trabalho docente não como aplicação, mas como construção, né? Como um trabalho de autoria no qual as dimensões da arte e da técnica se fazem presentes. Aí eu me aproprio de Saviani vai falar sobre isso, né? Tem a dimensão da técnica, sim, mas tem também uma dimensão artística, que é você conseguir analisar a realidade e mudar os encaminhamentos se for necessário, e isso demanda um processo de reflexão sobre a prática, mas também de uma grande apropriação teórica, né, de referenciais que sustentem essas análises críticas. Não é uma reflexão que não se funde, não se sustente em referenciais. Um outro autor importante nesse meu trabalho de pesquisa foi o Zabala. Tenho aqui também os diários de aula. Então, eu fui buscando ali quem eram esses teóricos que, de algum modo, dialogavam com essa perspectiva do registro. E lá no livro Diários de Aula, este aqui, depois, este é da Porta Editora, mas depois houve um lançamento pela Artimed, não é exatamente igual, mas há muitas semelhanças entre eles. Zabalza vai estudar os diários de professores, então ele atua na formação de professores, né? E realiza nesse livro uma pesquisa com os professores a partir dos seus diários, a produção de diários desses professores, né? E ele vai conceituar esse diário como um instrumento importante de análise do pensamento do professor, porque nesses diários o professor expõe, explica e interpreta a sua ação cotidiana na aula e fora dela. Então, veja, um destaque que eu faço aqui é para essa questão da exposição também, né? Porque não é fácil você registrar sabendo que alguém vai ler, né? Então, isso também traz um contexto, né? E alguns condicionantes, às vezes, para esse registro. É importante que esse leitor do registro, se ele existir, não é? Porque também é possível você registrar para si próprio. Esse leitor é importante que ele tenha uma perspectiva de acolhimento e de parceria, não é? Porque se esse registro servir a fiscalização, vamos dizer assim, desse professor, né, as possibilidades de que o professor efetivamente se expresse ali serão menores, né? Então, é importante que esse leitor tenha ou estabeleça com o professor que registra uma relação de muita parceria, cumplicidade, de modo que o professor consiga ali colocar, inclusive, aquelas necessidades, as demandas que se colocam na sua prática. Não é? Fazer as perguntas, não é? Sobre aquilo que se passa, não é só o que deu certo, mas também o que não funcionou. Né? E aí, como é que esse leitor pode me ajudar? Bom, e quem são esses leitores? Né? Pensando na escola, o coordenador pedagógico pode ser um leitor importante. Pensando no PIBID, os seus supervisores podem ser leitores importantes e a partir desses registros pensarmos, olha, quais são as questões, então, que precisamos discutir em outras formações, por exemplo, ou com o grupo de professores da escola. Esse registro pode me indicar, não é? Essas dimensões a serem analisadas ou de maneira mais aprofundada, ou intervenções a serem realizadas. Então, esse diário tem possibilidades formativas, à medida em que ele estimula processos de análise dessa prática, né? E também Zabalza vai dizer que o professor produz conhecimentos a partir dessa ação e dos dilemas. Um ponto interessante que ele destaca é a questão dos dilemas, né, presentes no trabalho docente. São muitos os dilemas pelos quais passamos, né? Às vezes a formação inicial, quando a gente vai ler os teóricos, parece que tudo é tranquilo, né? Você planeja uma aula, tudo funciona muito bem,
mas não é bem assim. E esses diários vão revelando, de algum modo, esses dilemas dos professores. E o diálogo que o professor vai estabelecendo em relação a esses dilemas. Eu me lembro de quando eu analisei os meus registros, eram várias questões ali colocadas, né? Diante daquilo que eu ia observando, bom, o que eu vou fazer agora, né? O que eu faço, qual é o melhor encaminhamento, o que funcionou, o que não. Enfim. Vou passar rapidamente por esta parte, porque ele vai indicar a diferentes tipos de diário, tipologias de diário. Então, alguns professores organizavam esse seu diário, esse registro diário, apenas especificando horários e atividades. Olha, fiz tal coisa, fiz tal outra, só pontuando isso. Outros professores já descreviam a atividade, então o foco era a atividade. Então hoje eu trabalhei com um livro didático, com tal conceito, e eu fiz não sei o quê, enfim. Outros diários já traziam de maneira mais forte essa observação do professor sobre os estudantes, né? Então, apareciam menções a estudantes, aos processos ali que aconteciam. E alguns diários em que tudo isso acontece, não é? Aparecem menções a esses diferentes elementos. Talvez vocês consigam se enxergar em alguma destas configurações, ou até em outras, né, talvez, que não estão aqui. Bom, aí o foco na reflexão, né, ele vai trabalhar com essa potencialidade do registro em relação à reflexão, que pode aparecer sobre aquilo que narramos e sobre nós mesmos. Né? Então, refletir sobre a atividade que foi proposta. Então, vamos lá desenvolver com a turma X tal atividade, e aí esse registro vai trazer uma descrição da atividade, mas também uma análise dela. Olha, funcionou, foi bem bacana, fulaninho que nunca falou e agora ela participou. E também sobre si próprio, né? Achei que não fiz direito tal coisa, talvez se eu tivesse pensado em outra alternativa. Essas são essas duas possibilidades de reflexão. E ele destaca que o fato de escrever, né, leva o professor a aprender através da sua narração. Porque ao narrar, o professor não só constrói linguisticamente, mas também reconstrói, ao nível do discurso prático e da atividade profissional, aquela experiência recente. Então, vejam, para que isso aconteça de fato, não é? Eu preciso registrar pouco tempo depois da ação acontecer. Né? Quanto mais tardiamente vamos registrar, mais esses elementos vão se perdendo. Devido a esse lapso temporal, né? Então, a descrição, então, sim, uma descrição, mas essa descrição pode ser acompanhada dessas reflexões sobre os porquês. Então, por que isso funcionou, por que não? E justificativas também em relação àquilo que aconteceu, né? Então, ela pode encaminhar para uma reflexão mesmo. Penso que não é algo automático, né? Acho que o registro ele traz alguns desafios. O primeiro deles em relação ao tempo, né? É o tempo da escrita, o tempo de você se debruçar a isso diante de tantas demandas. E talvez os primeiros registros tragam mais descrição do que análise, né? Me parece que esse praticar o registro e essa intervenção, né? Então, alguém que lê e que faz perguntas, isso pode potencializar esses processos de análise. Os referenciais teóricos com os quais também nos deparamos vão contribuindo para que essas perguntas também aconteçam. Né? Esses autores falam muito da reflexão, mas, enfim, penso que a teoria é importante para que essa reflexão também aconteça. Mas vamos chegar até aí. Fiz aqui uma outra indicação da Cecília Warschauer. Tem 2 livros, né? O Registro e Rodas em Rede, e artigos, etc. Ela também fez um trabalho com os seus próprios registros. E, na verdade, neste Rodas em Rede, é o trabalho dela como coordenadora pedagógica, em que ela vai pensando nesses espaços de formação na escola, não é?
a partir do registro, a partir das intervenções que ela, enquanto coordenadora, fazia diante dos registros. Então, é interessante, porque tem relatos ali e tem as ações que vão se desenrolando a partir desses relatos e dessas intervenções dela como coordenadora. E ela vai dizer que essa disciplina de registrar o vivido, então ela fala em disciplina de registrar, mas nos mostra que tem que haver uma sistematicidade nisso. A Madalena Freire também fala isso, tem que ser algo sistemático. E isso acaba virando também um hábito, né? Isso pela minha experiência, de você registrar, você começa a sentir falta quando você não faz aquele registro. Então isso demanda uma disciplina, e essa disciplina de registrar o vivido fazia parte da concepção de que a formação do professor não se restringe ao seu curso de formação inicial acadêmica, né? Mas que se intensifica durante a atuação docente através da reflexão sobre a prática. Acho que vocês já devem ter percebido isso, que já estão no PIBID, que a formação inicial acadêmica ela é essencial, ela é fundamental, mas ela não é suficiente, né? Porque a formação é ruim? Não, não é porque a formação é ruim, é porque o trabalho docente é um trabalho altamente desafiador, altamente complexo e que vai demandar processos de formação em serviço contínua a partir das demandas que vão se colocando ali, né, dentro do seu contexto de trabalho. Esse processo vai precisar acontecer. E ele vai ser potencializado à medida em que a escola também se constitui enquanto espaço, não é? Para que essa reflexão aconteça. Enfim, então a Cecília Warschauer vai também destacar a reflexão sobre a prática a partir do registro e a questão da escrita, né? A escrita enquanto oportunidade formativa e a construção da autoria sobre as práticas, a teorização das práticas, a construção de história e também de identidade, à medida em que eu conto, não é? À medida em que eu narro, eu produzo também memória sobre aquilo que vai sendo produzido. E aí uma outra referência, né, da Maria Alice Proença, também coordenadora pedagógica, que fez o seu estudo sobre o trabalho da coordenação e o registro de práticas ali junto aos professores. E ela também destaca esse exercício do registrar, potencializando a apropriação, a autorização e a validade do saber e do saber fazer pedagógico do educador através da tessitura da sua própria história, que é narrada cotidianamente e que possibilita a emergência do processo de criação e autoria. E aqui um outro destaque, ao qual eu já fiz referência no início da fala, não é? Essa ruptura com esse padrão pré-estabelecido de reprodução de planejamento, não é? Então, o registro vinculando-se aí a processos de criação, de autoria. E, indo um pouco além disso, não é? Ao escrever sobre a prática, esses fios aparentemente soltos e descontextualizados do dia a dia se unem e compõem a trama do texto, porque atribuímos sentido a esse fazer, né? A memória, ela é uma construção também, ela é construída. Selecionamos aquilo que vamos registrar, selecionamos o modo como vamos relatar. Porém, ao fazer isso, ao recuperar, não é, na memória esse fazer, também se atribui um sentido, se constitui um sentido ali para aquilo que parece disperso, né? E penso que os contextos de trabalho, né, muitas vezes contribuem muito para essa dispersão e perda de sentido, né? Então, são muitas vezes demandas burocráticas, e aí qual é o sentido da ação afinal, né? Parar para pensar sobre isto é essencial para que consigamos nos apropriar daquilo que fazemos, né? Então, tem que seguir cumprir o material, seguir aquela apostila, e tenho que dar tantas aulas em aquele calendário, e depois tenho avaliação externa. Enfim, então, são tantas essas demandas que não é, às vezes se perde, né? Então, parar para recuperar essa trajetória nos ajuda
a também voltar a tomar pé daquilo que se passa, né? Então, vamos lá. Mais uma referência, a Júlia Formosinho, não separei o livro, ela tem vários artigos, mas e tem alguns livros também. A professora Júlia Formosinho é da Universidade do Minho, agora ela se aposentou, acho que está na Católica de Portugal, se não estou enganada. Mas ela constituiu a Associação Criança, que é uma organização que trabalha com escolas de infância nesse processo de formação com a escola, né? Isso que é bacana, não é uma formação para, mas é com. Então, são processos de trabalho conjunto com as escolas. E aí o portfólio é utilizado. Esses portfólios de formação são empregados para acompanhar a formação dos professores, a transformação das escolas, mas também os processos, os percursos das crianças, né? Acho que o que nos interessa aqui é pensar esse portfólio da formação, né? O que é um portfólio? É um conjunto de registros, né? Então, quando pensamos nessa seleção de registros, falamos no portfólio. E uma seleção, né? Não é tudo. Então, não dá para você coletar todas as atividades que os estudantes realizam e todas as fotos que você tirou. É uma seleção, né? Daqueles diferentes registros para contar uma história e torná-la visível a outras pessoas também, né? Ela também vai falar que esse registro potencializa a compreensão da realidade e a transformação da realidade. Então, olhar para a realidade, identificar ali quais são, afinal, as concepções que perpassam esse fazer, né? Às vezes há uma cisão entre o discurso e a prática, né? O meu discurso é de favorecer a formação cidadã, crítica, e aí, a minha prática, será que contribui para isso? Em que medida, né? Não é fácil responder a essa pergunta. Então, olhar para essa realidade é essencial para que possamos entender quais são, afinal, as concepções que estão ali, fundamentando esse fazer, né, esse trabalho docente. E isso é um passo inicial para que haja transformação, né, se for necessária. E aí ela já vai falar da documentação também, né, como um ponto de partida para a reconstrução do trabalho pedagógico, porque, de algum modo, potencializa a análise dessa realidade. Não há uma neutralidade do ato de registrar, né, porque há uma seleção, há uma interpretação também daquilo que acontece. Então, por isso que a documentação e o registro também nos revela, né? Por isso que, para algumas pessoas, sentem alguma dificuldade, né, também de fazer esse tipo de registro, porque ele é um registro que nos revela um pouco dessas crenças, desses valores, né, que perpassam as nossas escolhas. Vamos lá. E Madalena Freire, já comentei no início, mas aqui só para sistematizar, não é? Ela vai propor o registro como um instrumento metodológico, né, ao lado de outros. Então, ela vai dar um destaque importante para o registro e vai chamá-lo, sim, de um instrumento metodológico do professor, juntamente com o planejamento como outro instrumento metodológico, a observação e a avaliação. Até fiz aqui um esqueminha, onde está aí? Não, acho que foi mais para frente, vai chegar lá. Eu fiz um desenho, enfim, uma representação gráfica disso, né? Como é que o planejamento me dá elementos para observação, né? Aquilo que eu vou observar, para avaliação também e para esse registro. E o registro, por sua vez, me dá elementos para replanejar, né? Porque a partir dessa avaliação que fazemos da prática, o que funcionou, o que não, quais são os desafios em relação às aprendizagens, às interações e aos materiais, etc., vamos encaminhar um novo planejamento. O outro destaque que eu trago com a Madalena Freire é esse entendimento do professor enquanto sujeito, não é, da sua prática, enquanto autor, enquanto construtor desta prática. E
também essa dimensão de apropriar-se das teorias, não é? Então, analisar essa prática precisa potencializar esse entendimento de que concepções, afinal, estão subjacentes às escolhas que são realizadas, né? Quais são as concepções, afinal, que estão ali? E isso é importante para que possamos rever, não é? Aprofundar ou buscar, inclusive, outros referenciais e outros elementos diante daquilo que se mostra como desafio. E Freire, também já comentei no início, mas Paulo Freire vai também destacar a importância desse escrever sobre a prática, né? Ainda que ele não tenha se dedicado exclusivamente a isso, em algumas das suas publicações aparece, né? Inclusive ele menciona a complexidade do ato de escrever, né? Como essa escrita não é algo tão simples, né? E um outro ponto que podemos destacar em Freire é essa concepção, essa compreensão de que o ensinar é um momento para aprender, né? Ao ensinar, aprendemos. E este aprender se fundamentando numa análise crítica da prática, ou estudar a realidade, estudar a sua ação. Muito bem. O que é o estudar, né, lá em Freire? Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, perceber suas relações com outros objetos. Então, vejam, esse sujeito, né, esse estudioso, professor, ele precisa se arriscar, se aventurar, né? Ele vai trazer essa dimensão do aventurar, se arriscar-se, para que possa criar e recriar, né? Uma vez que os caminhos não estão necessariamente dados, ainda que precisemos ter muita clareza em relação aonde queremos chegar, né? Precisamos ter alguma noção sistematizada em relação a isso, quais objetivos, quais são as finalidades, né? Que concepções são estas, que sujeito queremos formar ou contribuir para a sua formação. Esses caminhos vão sendo construídos ali dentro do contexto. Então, é um processo contínuo, de fato, de análise e de criação, né? E um outro destaque que eu trouxe de Paulo Freire é esta menção à necessidade de vivermos intensamente a leitura e a escrita, né? E exercitar a leitura e a escrita. Não só a escrita, mas também a leitura da palavra e a leitura de mundo, né? Porque ninguém escreve se não escrever, assim como ninguém nada se não nadar. Então, há uma demanda ali de exercício mesmo. Então, para Freire, registrar pode ser considerado como um ato de estudar a realidade, observar a realidade, construir sentido para aquilo que nos é apresentado. Então, o registro, como estudo, implica uma formação de uma disciplina rigorosa que forjamos em nós mesmos. Ele também vai falar dessa disciplina, não é, que forjamos em nós mesmos. De fato, não basta boa vontade, né, para fazer isto. Precisamos também reivindicar ali nas escolas condições de trabalho, né, para que esse registro seja possível de acontecer. À medida em que é preciso ter tempo para fazer isso, né, é preciso ter condição para que haja o tempo para a reflexão e para a avaliação e para o estudo. E em muitos contextos isso não acontece, né? Professores que acabam acumulando aulas manhã, tarde e noite para que tenham um mínimo de condição ali de sobrevivência. Então, vejam, precisamos reivindicar também, dentro das políticas públicas, jornadas que contemplem esse tempo de estudo, de planejamento e de acompanhamento e de avaliação e de registro, né? Porque senão culpabilizamos de novo o professor, né? Responsabilizamos de novo o professor sem que lhe sejam dadas as condições para que isso aconteça. Essa tem que ser uma pauta nossa enquanto categoria, né? Termos
jornadas de trabalho bem remuneradas e que contemplem não só o tempo da sala de aula, mas um tempo de planejar e avaliar. Né? O professor trabalha não só com dar aula. Existe essa ideia no imaginário ali de que o professor só está trabalhando se está dando aula. Não está dando aula, não está trabalhando. Veja bem, para você estar dando aula, você teve um tanto de tempo para planejar esta aula. E após a aula, você tem um tanto de tempo para poder pensar sobre esta aula, avaliar a produção do estudante, planejar outra aula, estudar, não é? Para as próximas aulas, estudar não só o conteúdo da disciplina, mas também fazer os estudos do campo da educação, né? Bom, também, a hora que eu vi que, Bruno, você trabalha ou só dá aula? Pois é. Então, é bem sério isso, né? É bem sério isso. Como se dar aula não requeresse, não demandasse formação, como se fosse quase um passatempo. Ainda que possa ser também, né, divertido. É interessante ali essa interação com os estudantes, é prazeroso. Mas, enfim, é um trabalho, né? E é assim que nós precisamos entender, é um trabalho profissional, exercido por profissionais, né, que demandam uma formação bastante séria. Bom, e aí outra recomendação de Paulo Freire, exercitar a capacidade de observar, registrando o que observamos. Mas registrar não se esgota no puro ato de fixar com pormenores observado. Significa também arriscar-nos a fazer observações críticas e avaliativas. Aqui não devemos, contudo, emprestar ares de certeza. Então, é perguntar-se, né, pelo porquê. Por quê? Olha, não funcionou, não deu certo, tá? Por que será? E aí vamos investigar. Síntese do registro, não é? Então, o que podemos concluir daí desse primeiro bloco? Essa relação do registro com a reflexão e a análise crítica sobre o trabalho, com o processo de avaliação dessa praxis, não é? Porque o trabalho docente é praxis, é teoria, prática, ação, reflexão, ação. A produção de saberes sobre ou a partir desse trabalho, a construção de autoria e também a produção de memória. Então, há um potencial no registro de sistematização das experiências, inclusive de divulgação, não é? Dessas experiências. Divulgação e produção de memória sobre o que é a escola hoje, o que é o trabalho docente hoje, não é? Eu fiz também no mestrado uma busca no Centro de Documentação da Rede Municipal de São Paulo. E é interessante você ter acesso a esses registros de outros momentos, para, inclusive, ter uma noção de como era a escola, né? De como que se constitui a escola hoje a partir dessa escola de ontem. Bom, ali aquele esqueminha, não é? Que vai articulando o planejamento, a realização, a ação, a observação, o registro, a avaliação. Né? Então, isso como instrumentos metodológicos do professor e elementos que fazem parte dessa ação docente. Modalidades de registro, né, a partir dessa análise que fiz, podemos pensar o plano como um registro ao qual utilizamos para planejar. Então, o plano é a sistematização do planejamento, né? Um registro importante. Importante desde que ele, de fato, contribua, não é, para o trabalho. Não é o plano para entregar, mas é esse plano que vai sistematizar o processo de planejamento constituído a partir da observação da realidade e da organização de ações, né, com vistas a alcançar alguns objetivos de aprendizagem, de formação, de desenvolvimento. Esse registro diário, né, que pode ser diário, mas não necessariamente, né, pode ser um registro semanal, desde que haja uma sistematicidade, é o que esses autores vão apontando, haver uma sistematicidade nesse registrar a prática.
As produções dos estudantes podem ser também vistas como um registro, acho que são interessantes. É interessante analisar esses materiais que os estudantes produzem, um desenho, um texto, não é? Isso também compõe pode compor uma documentação de um processo, né? Porque vai trazendo ali outros elementos para além do que o professor escreveu, a partir da sua observação. E um outro tipo de registro pode ser o portfólio, que já se aproxima de uma documentação, né? Porque o portfólio é essa coletânea de registros que vai contar uma história, né? Vamos dizer assim, se desenvolveu ali uma sequência didática com os estudantes, o portfólio vai, de algum modo, sistematizar esse processo a partir do relato que o professor faz, a partir de excertos das falas dos estudantes que você gravou de uma roda de conversa, a partir das fotografias ou dos registros dos textos dos alunos, enfim, isso vai compondo um portfólio daquela experiência, né? Vamos lá. Aqui já comentei, então vou passar mais rapidamente, que eu já fui falando antes, né? Aqui só um destaque em relação ao registro diário, né? O que ele pode contemplar? Esses registros reflexivos podem fazer menção ao grupo, né? Então, alguns registros reflexivos trazem ali a perspectiva do grupo, o que você observou em relação ao grupo. Perspectivas em relação a alguns estudantes, né? Que você percebeu em relação a alguns deles. As atividades, o que foi proposto, quais as intervenções que foram propostas no desenvolvimento dessas atividades. Também perguntas, não é? Reflexões, encaminhamentos. Então, olha, observei que tal atividade não funcionou, então, para a próxima atividade, talvez seja interessante pensar neste outro caminho. Isso pode aparecer no registro, né? Porque esse é o movimento da análise. A expressão de sentimentos também, olha, foi muito chato porque deu errado, ou ao contrário, saio dessa aula bastante satisfeito porque também cabe, né? Esses dilemas, esses desafios, perguntas também, os questionamentos, e a voz dos estudantes, na medida do possível, o que foi que eles falaram, o que chamou atenção em relação às falas deles. A gente tem um movimento mesmo desse trabalho pedagógico ali com os estudantes, registrado ali, né? Eu trouxe como exemplo um trechinho de um relato desses registros reflexivos, né? 2002, de uma atividade com as crianças ali na educação infantil. Então tem ali, como exemplo, né, do que pode aparecer, um trecho. Realizamos atividade de integração entre salas, tendo como proposta o trabalho com o Sebastião Salgado. Escolhi uma imagem de uma criança sem terra na escola, e aí tem lá mais um pouco explicando, mas, enfim, para caber aqui eu cortei. E aí as falas das crianças. Então, veja, há uma menção à atividade, o que foi realizado. E aí o foco desse trecho é o registro do que as crianças disseram. É uma menina, parece a menina da fase 6, a Natália, fase 6, crianças de 6 anos. Ela está triste, não está com uma carinha muito alegre. Ela está muito doente porque ela é pobre. Onde ela está? Na escola. Como você sabe? Então tem também as falas, as intervenções, né? Ela está escrevendo, ela não tem comida. Li a legenda e perguntei o que são sem terra. Aí foi a intervenção. E aí o Daniel fala, vi no Jornal Nacional que são pessoas pobres que não têm onde morar e tem pessoas que querem pegar como escravos e por isso elas fogem. Bom, até que o Jornal Nacional fez uma imagem não péssima, né? Porque não é isso que costuma acontecer em relação ao sem terra, mas enfim. E aí depois continua a discussão, né, desse registro. Então aqui é o foco na fala das crianças, o que elas foram dizendo, né? E, claro, sinteticamente, porque eu ia anotando ali rapidamente no caderno. Em outro registro, tem lá no final desse relato, né, do relato do dia 26 ali, de abril, um encaminhamento. Então, a partir desse registro reflexivo, vem lá um encaminhamento. Olha, vamos organizar atividades intersalas.
parece que não há planejamento, parece que não há intenção. E isso deveria ser um projeto da escola, não só do professor, enfim. E tem também um dilema ali, né? Como construir no excerto abaixo uma relação professor-aluno harmônica, pautada no respeito, que vem do reconhecimento da autoridade e não do medo? Como ser autoridade sem ser autoritário? Era uma pergunta ali, uma reflexão. E aí um desabafo, este trechinho de 2003. Não vou ler tudo, só alguns trechinhos, mas a situação é complicada, não há um projeto comum que nos una, cada qual seguindo seus próprios pensamentos, com concepções por vezes antagônicas. Não, eu vou ler tudo sim, porque é muito comum isso acontecer nas escolas. Olha, como conciliar esses diferentes pontos de vista em direção a um propósito comum? Como conseguir o diálogo? Isso em relação ao grupo de professores, né? A dificuldade de trabalho coletivo. Esse registro, esse trechinho revela, né? Como é difícil pensarmos em conjunto na escola. Parece que as pessoas se isolam em seus mundinhos, nas suas salas de aula, como o único espaço em que podem exercer sua autonomia. Autonomia, aí já vem uma reflexão. Será que elas têm autonomia ou reproduzem modelos? Será que elas têm noção da sua importância para as crianças e para a sociedade? Precisamos nos fortalecer e só poderemos nos tornar sujeitos quando nos unirmos, quando formos envolvidos pela aventura do conhecimento. Era uma reflexão, mas mais também um desabafo nesse registro. Porque o registro tem uma potencialidade também de você, às vezes, né, desabafar ali. Tem também essa dimensão terapêutica, mas, enfim, não é esse o foco, mas também tem. As produções dos estudantes, sobre as quais eu já comentei, né, que são da Morim Lima também, eu fotografei ali, os poemas dos estudantes, isso pode ser, esses dados podem ser coletados, né, para que possamos construir a narrativa o portfólio, por exemplo, de um projeto, ou de uma sequência didática, de uma ação que desenvolvemos. O portfólio começa a seleção de registros, que vai potencializar o intercâmbio das experiências, não é? E a divulgação do trabalho. E aí chegamos à documentação, porque o portfólio já se aproxima à documentação, né? Não é o foco aqui, mas eu vou citar, mencionar com vocês, porque talvez vocês acessem algum referencial que trabalhe com a perspectiva da documentação pedagógica, né? Porque a documentação ela vai trazer essa perspectiva de selecionar registros para narrar uma experiência ou relatar um percurso. Então, para fazermos a documentação, temos que decidir, né, o que nós vamos documentar, porque se passam tantas coisas na escola, não sei escolher algumas coisas, não dá para documentar tudo. Então, vai ser essa sequência, vai ser este projeto, vai ser a atividade do Grêmio, enfim, qual vai ser o foco? Por que faremos isso? Né? Qual é o sentido de documentar? Para quê? Para quem também? É para o estudante, é para a família, é para outros professores, porque nós participaremos de uma atividade de formação com outros docentes e queremos compartilhar essa experiência com outros professores. Isso é importante, o para quem, né? Porque a depender desse destinatário, a linguagem também precisa se ajustar. E aí, como vamos fazer? Para se produzir uma documentação de um percurso, é preciso ter um processo anterior de produção desses dados, né? Não adianta eu querer produzir uma documentação para encaminhar, por exemplo, para um evento de práticas docentes sobre aquela atividade que eu realizei, se eu não registrei naquele momento, se eu não tenho as produções dos estudantes, se aquilo se perdeu ali. Se perdeu nesse sentido, não se perde, porque isso fica conosco e com eles. Nosso trabalho é imaterial, né? Tem natureza imaterial. Agora, se eu não fui coletando esses dados, para eu conseguir sistematizar isso em uma documentação, vai ficar muito mais difícil, né? Por isso que é importante produzir e coletar e guardando esses dados, sabem?
o registro que o estudante fez, uma fotografia, os seus relatos ali do que foi sendo desenvolvido, gravações de conversas, não é? De rodas de conversa com as turmas, porque tudo isso vai te dando material para produzir uma documentação daquela intervenção, né? Pensando no PIBID, né? Que vocês organizam essas intervenções. Isso vai te dando material e divulgar essas intervenções, esses projetos, essas sequências didáticas, me parece importante também do ponto de vista político, né? De mostrar que o trabalho ele é importante, mostrar que o trabalho docente ele é altamente desafiador, mostrar que isso não é para qualquer um, né? Temos que ter formação, esse é um trabalho muito sério. Bom, etapas, né? Opa, sumiu aqui. As etapas do processo. Voltei. Aqui, olha. Já comentei, então precisamos coletar esses registros, organizá-los, não adianta ter muitas milhões de imagens, né? Foi uma discussão que tivemos há uns 2 anos atrás, antes da pandemia, né? Tudo é assim, antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu participei de um trabalho de formação com coordenadores pedagógicos da rede municipal de São Paulo. E, assim, no contexto da educação infantil, essa dimensão da documentação está muito forte na rede municipal de São Paulo. E aí vem um outro problema, que era o que fazer com tanta foto, porque tira foto de tudo, e tira foto. Então, peraí, não adianta também ter tantas fotos se nós não paramos para olhar para o que elas nos dizem, né? Sobre esses percursos. E aí vem essa ideia da seleção, selecionar o que cabe ali, né? A perspectiva de conservação dos produtos e difusão implica essa dimensão, inclusive para além da escola, né? Na escola também, de se constituírem os arquivos de memória, isso não me parece que seja uma prática frequente aqui no nosso contexto, né? De termos arquivos que guardem essa história, porque isso é história, né? Isso é história da instituição, isso é história daqueles professores, daquele grupo. E a difusão, a possibilidade de divulgação, né? desses registros. No doutorado, eu consegui, inclusive, uma bolsa para ir para a Itália, porque essa ideia da documentação é anterior à experiência italiana, né? Em Freinet a gente já vê a documentação. Porém, na experiência italiana, isso ficou muito presente, isso se tornou uma grande referência para pensar a documentação pedagógica. Então, eu consegui essa bolsa, na época em que havia, não é, bolsa, CAPES, para doutorado no exterior. Precisamos pontuar isto, né? Não é o que acontece hoje. Mas eu consegui obtive essa bolsa, e aí é muito interessante, algumas cidades têm centros de documentação da rede municipal, né? E nesses centros de documentação, as escolas, para esses centros, as escolas encaminham registros, portfólios, e você consegue ir lá e conhecer o que as escolas estão fazendo. E me parece interessante porque é valorizar o trabalho lá da escola. É dizer que o professor tem o que dizer, né? O professor tem muita coisa para dizer. O professor e a escola. Então, é essa perspectiva da difusão, né? De conservação e difusão. Reggio Emília, que é uma cidade, ficou muito famosa, não sei se vocês já ouviram falar, mas Reggio Emília ficou muito famosa com com a perspectiva da educação de infância e da documentação. Reggio Emília tem um centro de memória, um centro de documentação. Algumas dessas produções são publicadas em livros, inclusive. Então, você consegue ter acesso a elas de uma maneira muito mais fácil, né? Porque é um livro que você consegue ler e conhecer o que a escola fez, né? Acho isso interessante porque é mostrar que o que o professor está realizando na escola é importante, né?
É importante o que ele faz e ele produz conhecimento ali. Bom, vamos lá. Agora, como fechamento, eu trouxe aqui uma discussão sobre o trabalho docente e formação de professores, não é? Por que eu achei isso importante? Para que a gente não fique com uma perspectiva de que só o professor, né? Basta o professor querer e ele vai registrar e isso vai transformar a realidade da escola. Então é importante pontuar que concepção, a partir de qual concepção de trabalho docente e formação, entendemos o registro e o registro reflexivo, né? Tem aqui um trecho da Sônia Kramer que vai trazer um pouco essas perguntas, né? Que tipo de produtor é o professor? Ele é autor de seu trabalho ou passou a ocupar um lugar na linha de montagem da escola? É possível, apesar de tudo, construir uma prática social comum com os alunos? As diferentes estratégias de formação em serviço têm favorecido que os professores relatem sua experiência e produzam conhecimentos? Ou eles são apenas reduzidos à condição de audiência passiva de informações acadêmicas desvinculadas de seu saber e de sua prática? São algumas perguntas aí que ela faz. E aí, eu trouxe aqui este quadro, que está lá no livro Autonomia de Professores, este eu não separei, mas do Contreras, né? Acho que é bem elucidativo dessa concepção de docência. E aí podemos vincular o registro a uma delas, né? E o seu potencial vai ser diferente a depender da concepção com a qual trabalhamos. Então, uma primeira perspectiva é do professor entendido como um especialista técnico. O professor como alguém que aplica, não é, currículo, material didático, elaborado por especialistas. Essa é a ideia do especialista técnico e a formação desse professor se dá a partir também da perspectiva da racionalidade técnico-instrumental. A partir especialmente da década de 1990, né, esse discurso do professor reflexivo fica muito presente também aqui no contexto brasileiro. Então, o professor começa a ser reflexivo a partir daí, como se não fosse antes, né? Mas é professor reflexivo, o professor tem que ser reflexivo, e o professor tem que refletir sobre a sua prática. E mesmo esses autores que vão discutir o registro vão falar da reflexão, né? Por isso tem que tomar cuidado. Que reflexão é esta? Porque algumas abordagens, não é, do professor reflexivo podem levar a também um esvaziamento da discussão teórica no processo de formação de professores e podem levar também a processos de culpabilização do professor, porque afinal o professor reflita e se vire, né? Fica um pouco assim, não tem material na escola, não tem suporte da família, professor reflexivo, reflita e busque resolver os problemas. Então, esse é um risco, né? Temos que tomar cuidado com isso, porque algumas das políticas públicas, inclusive, que vão trazer essa dimensão do professor reflexivo, o fazem com essa perspectiva, né, da epistemologia da prática, que não traz uma reflexão mais aprofundada sobre a sociedade, o contexto no qual se desenvolve essa ação docente. E, por sua vez, uma terceira perspectiva, e é a partir desta que eu gostaria de entender, não é? E o registro, é a do professor como um intelectual crítico, reflexivo. Veja, se trata de uma superação por incorporação, né? Não quer dizer que a dimensão técnica não seja importante, ela é importante, mas só ela não basta. Não quer dizer que essa reflexão para resolver problemas não deixe de existir, não, mas vamos avançar, né? Vamos além dessa reflexão calcada numa epistemologia da prática e pensar nessa epistemologia da praxis. Então, o trabalho do professor como um trabalho que requer, não é, uma grande sustentação teórica também, e uma vinculação a um projeto de sociedade, né? Uma vinculação a um projeto
que dentro dessa perspectiva é um projeto de emancipação, de análise crítica da sociedade capitalista, não é? De análise de consideração do seu trabalho dentro deste contexto das políticas e da sociedade na qual vivemos. Então, vejam, se eu estou nessa perspectiva, este registro precisa potencializar análises críticas do contexto não só imediato, mas também do contexto mais amplo, não é? E a ação que se desenvolve a partir dessa reflexão precisa também se vincular a uma perspectiva de formação crítica do estudante a partir da apropriação dos conhecimentos do campo das ciências, das artes, da filosofia, que potencialize uma inserção crítica na realidade. Então, estamos considerando aqui o professor como intelectual, né? Então, a formação do professor não pode se dar de maneira ligeirada. Essa formação tem que ser muito sólida em relação aos campos de conhecimento, filosofia, matemática, enfim, biologia, mas também em relação ao campo da pedagogia, da educação, né? Vamos lá, já estou... Eu achei que já estivesse encerrando, mas estou vendo que ainda estou na 39, mas vou acelerando. Bom, aqui já comentei, ok, com a Selma Garrido Pimenta, a professora Selma Garrido Pimenta, no livro Professor Reflexivo no Brasil, Gênese Crítica de um Conceito, faz essa análise que eu comentei aqui rapidamente. Ela faz essa análise em relação a esse discurso do professor reflexivo e vai propor justamente o professor como um intelectual crítico reflexivo. E aí vai lançar, inclusive, outras demandas. Por exemplo, o professor realizar pesquisa na escola, né? O tempo de trabalho também vinculado à formação na escola. Essa formação contínua que se coloca a partir da perspectiva do coletivo e não enquanto responsabilidade individual do professor. Acho que esse é um ponto, não é? Não é o professor individualmente que é o responsável por sua formação, mas como é que o sistema, como é que a escola dá condições para isso, investe nisso. Aqui eu vou passar essa parte, porque aí eu quero fechar com esta discussão sobre a natureza da educação, né, que acho que amarra onde se situa esse registro, né? E aí eu vou para os fundamentos da pedagogia histórico-crítica. Eu vou buscar essa fundamentação no Saviani, no livro Fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Mas, enfim, a Saviani tem uma obra vastíssima. Inclusive, saiu no site Marxismo 21 um dossiê, não sei se vocês viram, de Saviani, assim, talvez, não sei se tudo, mas muita coisa publicada ali, disponibilizada ali, né? Então, veja, o que é o nosso trabalho educativo, afinal, onde ele se situa, né? Esse nosso trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Ou seja, o nosso trabalho enquanto professores é fazer ou garantir, assegurar processos de humanização, no sentido de apropriação desses conhecimentos, não é, que foram produzidos histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens e que são sistematicamente negados à classe trabalhadora. Né? A pedagogia histórico-crítica se vincula à defesa da escola pública e de uma escola para a classe trabalhadora, uma escola que possibilite essa formação e essa apropriação, não é, dos saberes que permitam com que os jovens e as crianças, os adultos, vejam a face oculta da lua. Saviani fala assim, não é? A nossa experiência imediata já nos permite ver a face visível. Agora, vamos à escola para ver aquilo que não é acessível
a partir da experiência imediata, a partir da experiência cotidiana. É isso que a escola precisa fazer, esse é o potencial, o papel da escola. E é por isso que somos perseguidos, né? É isso. Porque, de algum modo, existe um potencial na escola de desocultar essa realidade, não é? Que está colocada na mídia, por exemplo, não é? A mídia vai dizer que agro é pop, agro é tech, agro é tudo, só que se nós formos buscar os conhecimentos dos campos da ciência, da filosofia, da arte, a gente pode refletir um pouquinho mais aprofundadamente sobre esse agro, né? Como é que é o agronegócio no contexto da sociedade capitalista. E os conhecimentos desses diferentes campos vão nos dar inúmeros elementos para podermos problematizar, né? Se o agro é pop mesmo, e é tudo. Então, esse é o potencial da escola, né? Construir a humanidade em cada indivíduo singular a partir da apropriação do conhecimento, que os permita ver a face oculta da lua. Então, o papel da escola é possibilitar o acesso a esse saber elaborado. E aí o nosso trabalho enquanto professor, não é? Identificar que conteúdos são esses e como vamos fazer. Então, no nosso registro, essas questões também se colocam, não é? Como eu vou fazer? Que meios eu utilizarei para que haja a apropriação do conhecimento? Enfim, trouxe esta em linhas gerais, né, não é esse o foco, esta contextualização para que a gente possa vincular o registro a este projeto de sociedade. Esta é a minha proposta, vincularmos o registro reflexivo a uma escola que seja um espaço de apropriação crítica desse saber que nos permita transformar a sociedade, né? É a partir dessa perspectiva que convido vocês a se vincularem ao registro. E não a perspectiva simplesmente pragmática, utilitarista, né? O registro a serviço de resolver problemas imediatos ali. Ainda que ele também possa contemplar isto, mas penso que precisamos ir além. E os desafios e possibilidades, acho que vocês podem complementar, né? Dizer a partir das experiências de vocês. Já falei sobre as possibilidades. Os desafios, já falei alguns também, né? Mas talvez alguns que eu indiquei, como superar essa atitude individual para pensar o registro no coletivo da escola, né? O trabalho coletivo na escola, as condições de trabalho, né? Entender que o registro também não é solução para todos os problemas, olha, registro e tudo vai... Não é bem assim. As múltiplas possibilidades, acho que é importante também, então não há uma fórmula única, universal, né? As diferentes possibilidades estão postas, e não descuidarmos da teoria, porque às vezes, quando lemos os referenciais que tratam do registro, parece que só o escrever, não é? Basta. Sim, o escrever ele é importante, porque a escrita se articula ao pensar, né? Porém, este pensar ele pode ser potencializado à medida em que também novos instrumentos culturais que vêm desse referencial teórico estimulem outras perguntas, né, a serem feitas, outras análises. Então, é importante essa teoria para nos ajudar a formular novas perguntas, né? E a prática nos ajudando a formular perguntas sobre aquelas teorias. Algumas delas talvez não sejam as mais adequadas naquele momento para aquilo que queremos. As possibilidades aqui são alguns convites, não é? Exercitar a escrita, experimentar, construir esse hábito sistemático, coletar as atividades ao longo do semestre, compartilhar entre vocês os registros também pode ser uma estratégia de vocês compartilharem isso e buscar essa articulação às teorias que fundamento, que vocês têm estudado, enfim. Também já comentei o desafio, né, a exposição que isso traz e o tempo, né, qual é o tempo. Para fechar, trouxe um trechinho do texto do Larossa, Nota sobre a Experiência e o Saber da Experiência. E ele vai dizer isso, que a possibilidade de que algo nos aconteça requer um gesto de interrupção. Né? Parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar.
escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção à delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Tá? Quase impossível, né? Em 2021. Mas o que ele vai dizer sobre a experiência, né? A importância de parar para analisar. Enfim, mas acho muito válido, porque na escola, muitas vezes, são tantas as demandas imediatas, tudo é para ontem, né? E aí nunca temos tempo de parar para olhar para aquilo que está acontecendo, sabe? Tudo é para ontem. Então, virou ensino remoto, posta atividade, e é no Moodle, é no Class, não sei mais aonde. Peraí, gente, vamos parar. Como é que estão esses estudantes? Né? Quem que está participando mesmo? Como é que estamos diante disso tudo? Essa pausa é importante para retomarmos aí o fio, né, de onde queremos chegar, afinal. Aqui as referências que eu fui, algumas delas eu citei, outras não. É isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu demorei muito. Começou uma gritaria aqui, os meninos estavam no intervalo, acho que agora acabou o intervalo. Voltaram para aula. Mas tudo bem, né? Trabalhar em casa é isso. Tudo bem. Posso fechar? Eu vou deixar aqui, se alguém quiser retomar alguma. Tá? Vou deixar por aqui. Como você achar melhor, Amanda. Agradecemos mais uma vez, muito, muito mesmo. Obrigado por compartilhar, por provocar algumas questões, alguns pontos também. E aí tá aberto para a gente poder conversar, gente. Não sei se alguém já tem algum comentário que gostaria de fazer logo de cara. Eu gostaria, se Por favor, puder. Pedro. Okay, deixa eu só abrir a câmera aqui também. Aí, estão me vendo. Essa formação, ela me lembrou muito a nossa formação passada, na verdade, que a gente falou sobre prática discursiva na sala de aula e tudo mais. E eu achei muito interessante como que aquela professora falou, a professora Patrícia falou, de justamente você alimentar essa coisa discursiva, essa coisa do debate, você já alimenta também uma coisa mais empática, né? Acaba incutindo certos valores no aluno mesmo, tanto na questão de como ele aprende, de como ele repassa, de como ele processa o conhecimento, que no fundo eu acho que acaba amarrando com isso do registro, porque trouxe muita questão do porquê que o professor é uma matéria, é uma profissão que é inerentemente humana. Porque não é só questão de você colocar uma máquina repassando os conhecimentos. Tem que ter a análise, tem que ter aqueles valores que você incute, não é só o conteudismo, tem que ter a pedagogia também. Então, achei interessante como as duas coisas se encadeiam. Não sei se mais alguém quer fazer um comentário, se a Amanda quer abrir uma reação para diálogo com o Pedro, ou se a gente segue mais um pouquinho, como a gente achar melhor. Como você prefere, Amanda? Você quer convidada? Como vocês quiserem. Como vocês quiserem. Só agradeço o comentário de Pedro. E onde ele fala, né, não é só conteudismo, deve haver a pedagogia. Aí, Pedro, porque às vezes a pedagogia é desvalorizada nas licenciaturas, né? Eu, como alguém da área de pedagogia, eu vivencio isso no instituto. Já foi pior. Agora parece que melhorou um pouco, mas é interessante sua fala, né, professor, como humano. É interessante ouvir as falas de vocês, que é o que tocou para vocês, que ficou, né, disso tudo, professor, como um ser humano, e esse trabalho que vai sendo construído mesmo no dia a dia, não é algo já dado, não é algo pronto, né, previamente já determinado. Ainda que você tenha, você planeja. Só que chegando lá no contexto, isso pode ser revisto, né? Muito bem. Obrigada. Se alguém quiser comentar como vivencia esses registros, também pode. O Márcio, eu acho que ele está se coçando aqui, porque parece na imagem que fica direto aqui, acho que quer falar alguma coisa, não sei se é um comentário ou uma pergunta, mas está aberto mais para quem mais quiser comentar. Não, Bruno, é uma Malu, cara, é uma Malu que não me deixa aqui. Aliás, professora, obrigado pelo barulho ao fundo, isso nos deixa mais à vontade aí, o Bruno sabe bem como é isso, né? Vocês estão...
É a vida que acontece em paralelo. Ô, Bruno, eu lancei aí no chat, cara, para ser mais objetivo. Quando você puder dar uma olhada, hein, eu agradeço. Vou ler já então. Provocado pelo slide 16, de acordo com o Márcio aqui. Ao revisitar registros, olhar em retrospectiva, afetado por valores correntes, como reconhecer que mesmo aquilo que hoje parecem ter sido erros, foram ações necessárias, talvez inevitáveis ao seu tempo, e que, portanto, não deveríamos incorrer em recorte negativo da análise, em desvalorizar e eventualmente inibir que esses erros percam suas possibilidades construtivas e positivas. Não sei se tem a ver, mas eu acho que eu queria já emendar uma junto aqui do Márcio. Posso, Amanda? Porque é uma coisa que me chamou a atenção também. Foram duas questões. Uma delas era essa, mais próximo do que o Marcos está comentando, e é a única que eu vou falar, por enquanto. Depois vamos ver. Mas exatamente esse uso do diário como aquela estrutura que você colocou como desabafo no slide que você colocou de exemplo para a gente, de como que a gente pode utilizar isso sem... Porque, assim, quando a gente vê o que a gente fez no passado, a gente percebe muitos erros, mas de maneira que a gente aceite esse erro num processo de aprendizagem mesmo, de professor, né? A gente fala, meu Deus, será que eu estraguei a vida dos meus alunos porque eu fiz aquela determinada ação e deveria ter feito de maneira distinta? Acho que é uma coisa meio que isso. E fazer esse tipo de registro é interessante, exatamente para a gente ver os êxitos e os erros. E às vezes, depois de você ter apresentado algo que você tinha achado maravilhoso, quando você vai dar uma olhada e fala, rapaz, acho que eu dei uma mancada monstruosa, eu achava que era muito bom. Então é legal. E aí você não fica só no que os alunos e alunas te dizem, mas também você se autoavaliando, né? Então é um processo bacana. E aí tem dinâmica? Você acha que tem um processo da gente ficar revendo os diários que a gente escreveu há muito tempo ou não? Esses 2 pontinhos aí. Olha, não sei se tem mais alguém, eu posso já respondendo? Como você achar melhor, Amanda, porque o Felipe já quer fazer um comentário também, já está aqui com o esquema do Google. Felipe, não sei se é sobre essa mesma questão. Acho que não sei se interferiria na sua fala, professora, mas foi inspirado também no que o Bruno e o Márcio estavam falando. Porque eu imagino que, assim, enquanto eu pensava, uma coisa que muito atraiu na sua apresentação, professora, eu acho que muito... fazendo jus à natureza interdisciplinar da universidade, eu fiquei me perguntando muito sobre o processo na nossa mente de como isso tudo funciona, né? Porque foi quase que um desenho se formando na minha mente. Eu via como se esse processo todo fosse um crescimento, né? É como se existe a prática, existe o registro, existe a análise do registro, e isso influencia na próxima prática. E isso vai se repetir infinitamente ao longo da nossa vida e da nossa prática profissional, e não só profissional, né, como mostrando naquele quadro, não é só uma profissão também, é um objetivo, também um compromisso, e eu fiquei muito interessado nessa questão de ser um processo, né, e de como isso tudo é um crescimento. O que eu me interesso, não sei nem se vai além do escopo dessa apresentação, mas eu fiquei muito interessado mesmo em conhecer como esse processo se dá dentro da nossa mente, no sentido de que é uma conversa consigo mesmo, e um tanto longa, né, essa conversa, e como o Bruno acabou de falar, esse fato da gente conversar consigo mesmo no passado e ver as mancadas que cometeu, eu acho que isso também é um exemplo claro desse crescimento, né, porque a gente percebe que não é mais o mesmo, né, aquela metáfora do rio, né, nós não somos mais a mesma pessoa em vários sentidos, mas isso também me parece extremamente enriquecedor. E eu fiquei muito interessado nessa questão do mecanismo mesmo, na prática, de como funciona isso dentro da nossa mente, da construção desse hábito, e, enfim, no geral, eu adorei a apresentação, deu muito material para refletir, inclusive, você pediu para a gente falar um pouco dos nossos relatos, eu confesso que eu sou, no quesito dos mais importantes que você falou, né, da disciplina, eu confesso que eu sou uma negação, eu sou extremamente indisciplinado, inclusive nos registros aqui do PIBID, eu acho que eu cometi muitos erros e estou tentando me recuperar ainda nos registros aqui do PIBID, mas com certeza espero que essa apresentação seja uma mudança de rumo, né, que eu possa construir essa disciplina, esse hábito e fazer algo positivo com esses registros. Parte boa é que está gravado agora, Felipe. Agora já era. Compromisso público, né?
Oi, diante dos 54 aqui, ó, participantes. Diante de 53 participantes. Vamos lá, a questão dos erros, né? Que o Márcio e Bruno falaram. O que são esses? O que seria um erro, né? Acho que a gente só consegue saber que é um. Quando nós identificamos aquilo como um equívoco, já vivenciamos um processo de análise, não é? E se tudo estiver bem, então em que vamos melhorar? Penso que o próprio Paulo Freire vai dizer que a prática docente é sempre inconclusa, sempre há o que melhorar, não é? Sempre há questões a serem aprimoradas. Então sempre haverá algum tipo de falha, de equívoco, ou de ausência, ou de erro, né? Como queiramos chamar. Identificar isso, me parece, não é, já um movimento importante de autoformação e de reflexão. Né? Perceber que, poxa, talvez se eu tivesse feito de outra maneira, fosse melhor, já é um processo formativo, né? Porque eu estou já conseguindo olhar para a realidade e identificar aquilo que não foi adequado e que eu preciso melhorar. Se tudo está bom, então não tem porquê eu exercitar a reflexão, né? Tudo está bem, vou analisar o quê, se tudo funciona muito bem, né? E a gente sabe que não é assim, que sempre existem questões a serem aprimoradas, não só na sala de aula, mas na escola como um todo, né? A escola precisa também ser um espaço de análise constante, né? A partir desses desafios que vão se colocando, olhar para a realidade e ver o que pode ser aperfeiçoado, que pode ser melhorado. Então, agora, eu acho que a fala de Márcio vai no sentido de aceitação, né? Como é difícil, às vezes, para nós, professores, dizermos que não sabemos ou que temos dúvida. Acho que não pode ser assim. É uma fala também para o pessoal do PIBID, né? Acho que sempre que houver alguma queixa, dúvida, angústia, é importante vocês falarem, né? E assim, não quer dizer que o professor vá saber também. Não quer dizer que vocês, falando com o seu supervisor ou com o professor da universidade, vão haver respostas, né? Não temos respostas para tudo. Não há respostas para tudo, as respostas vão sendo construídas. Agora, podemos nos apropriar de elementos que nos ajudem a construir essas respostas. Aí sim, né? Então, como é que esses estudos que fazemos nas disciplinas, essas discussões que fazemos com o professor lá da escola, ou aqui no grupo do PIBID, como é que tudo isso pode me ajudar a construir essas respostas, que elas não estão dadas a priori, né? Elas não estão postas. E nem é sempre fácil, não é? Chegar a elas. Então, a gente estuda lá Vygotsky, poxa, mas que bacana, como ele pensa essa construção dos processos psicológicos superiores, a zona de desenvolvimento proximal e a apropriação. Tá, e como é que eu vou fazer isso lá na escola? Trabalho em grupo. Peraí, não é só isso. Vygotsky não é sinônimo de trabalho em grupo. Mas nós queremos sempre, né, ter uma resposta de como aplicar. E não necessariamente a teoria nos dá essa resposta de como aplicar. A gente precisa compreender muito bem esses referenciais para poder, lá na realidade, na escola, ir construindo os caminhos, e aí vamos ajustando. Às vezes vai dar errado. Não, deu errado. Não é bem isso. Aí isso funcionou, né? Algumas coisas dão certo, outras não. E aí eu acho que a questão é vivenciar esse processo como algo que faz parte do trabalho docente, né? E estarmos também dispostos a buscar outros caminhos. Acho que isso é importante também. Porque me parece que às vezes tem um cenário de muita queixa, né? Não dá certo porque a família, e porque o governo, e porque o colega. Então, também só ficar na queixa não nos leva a avançar. Acho que a queixa pode ser um momento, sim, porém, a partir daquilo que está colocado, como é que nós vamos alcançar esses estudantes, né? Eu participei ontem de uma reunião pedagógica de uma escola com a qual nós estamos fazendo a parceria para o estágio. Gente, aquela reunião foi uma aula de
PPP, de educação, porque eles fizeram todo um levantamento do que foi o ensino, do que está o ensino na pandemia. E aí, a partir disso, da realidade dos relatos dos professores, das suas ações ali com os estudantes, dos registros de documentação em termos de quantitativos, eles ficaram naquele processo de, bom, o que nós vamos fazer então a partir daí? O que deu errado? Não dá para enviar 5 atividades por dia para as crianças do Fundamental 1, porque as famílias não conseguem acompanhar e elas desistem. Não dá para enviar um roteiro gigante para o Fundamental 2, porque eles desistem. Então, são erros. Mas são erros na tentativa de acertar, não é? Em um contexto muito incerto, que é ainda, está sendo, do ensino remoto. E a partir daí, o que nós vamos fazer, então, agora? Olha, não dá para enviar 5, vamos enviar 1. Olha, não dá para ser um roteiro gigante, então vamos pensar assim, vamos pensar tutores para acompanhar mais de perto esses estudantes. Então, foram erros, mas que, a partir deles, temos elementos para rever, né, a ação e rever o encaminhamento. Não sei se eu respondi, mas é um pouco do que eu penso, né, de como é que tem que ser esse processo. Aí o Felipe fala do processo, não é? Acho que dessa escrita, não é, Felipe? O que eu posso dizer é, acho que depende um pouco também da pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidade, vamos dizer assim, ou gostam mais da escrita. Tem um componente também subjetivo, pessoal, né? Algumas pessoas gostam de escrever, outras nem tanto. Outras não se sentem à vontade, outras têm dificuldade com a escrita. Eu via isso nas professoras, porque no doutorado eu fui para as escolas, sabem? Eu fiz pesquisa nas escolas. E aí, o que eu observei é que é importante ter o estímulo da escola. Então, foram 4 escolas, 3 em São Paulo, e uma eu fiz em Bolonha. E eram 4 escolas que levavam a sério essa ideia da formação em contexto, do registro, da escola como espaço de formação mesmo e de reflexão sobre o seu projeto, né? Foram escolas escolhidas, assim, dentro da rede municipal. Então, pessoas, assim, coordenadores, diretores, um grupo muito engajado nesse trabalho coletivo, os professores também. E aí o que eu percebi é que tem uma questão individual também, né? Algumas professoras, assim, elas se encontravam no registro. Outras faziam quase um pouco por obrigação, porque tinham dificuldade, mas de algum modo estavam ali, né, no processo. Então, penso que os tempos também são diferentes. Não dá para exigir todos no mesmo tempo, né? Acho que os tempos são diferentes. Acho que tem a ver com o desafiar-se a fazer, né? Então, à medida em que eu começo, aquilo é mais difícil. Penso que a prática também ajuda a tornar aquilo menos difícil, não sei se fácil, mas acho que aquilo ajuda a tornar menos dificultoso. Então, é também um processo, né? A gente não começa escrevendo o registro, já um registro reflexivo. O que eu consigo observar é que os primeiros registros acabam sendo muito mais voltados a uma descrição do que a uma análise. Então, tem um processo desse, sabe, de eu conseguir ir além da descrição. Talvez o início seja muito mais descritivo, e muito mais eu, né? Também eu percebo isso. O que eu fiz, é meio centrado, né? Eu fiz isso, e depois eu entreguei a atividade, depois eu projetei o vídeo, depois nós tivemos uma roda. É uma coisa meio pontuando as atividades. Mas eu também penso que precisamos de uma intervenção externa, sabe? Um leitor que vá problematizando. Bom, tá bom, você depois projetou o vídeo, e aí? Como é que foi? Como é que foi? Como é que os estudantes participaram? Não participaram? Então é importante ter essa pessoa, ou coordenador pedagógico na escola, ou supervisor, ou um colega seu, que possa ler o registro para poder lançar também essas questões que podem estimular a sua reflexão, né? E a superação da narração, de modo a contemplar também a análise. Porque às vezes isso não é tão fácil, né? E aí você vai pontuando. Olha, mas por que será que isso aconteceu? Mas o que aconteceu então? Mas e aí, como é que foi? Acho que são formas de estímulo. Então, eu entendo que
que esse processo, se vivido no coletivo, ele tem um potencial maior, né? Quando tem alguém que leia, podemos pensar em reuniões nas quais vamos ler o registro de um colega, né? E não é ler o seu registro para criticar, mas dentro de uma relação, tem que ter um vínculo. A gente fala do vínculo com o estudante, tem que ter o vínculo também entre o formador e o professor, né? É importante esse vínculo de acolhimento e de parceria e de acompanhamento, né? Vou te acompanhando e vou lançando questões para você avançar desse registro mais burocrático para um registro mais reflexivo, vamos dizer assim, né? Como pensamos com o estudante? O professor faz isso com o estudante, aquele que está à frente da formação faz isso com os seus estudantes, que são os professores em formação. A Madalena Freire falava isso no curso. Coordenador, quem é seu aluno? Ela era meio bravona assim no curso. Bravona não, ela falava bem espontaneamente, faz tempo, muito tempo. E aí os coordenadores, não, eu não tenho aluno. Não, seus alunos são seus professores. São eles que são seus alunos. Você tem que estar ao lado deles, você tem que mostrar para eles acompanhá-los, né? Ajudá-los, estimulá-los a ir além, né? Enfim, é isto. Carlos, quer falar já, camarada? Emenda. Opa! Estão me ouvindo? Beleza. Boa tarde a todos, todas, todos. E obrigado, Amanda. Foi, assim, você falando, eu fiz várias anotações. Uma fala bastante interessante. E me fez pensar na logística atual, assim, da escola, pelo menos do estado de São Paulo, né? Agora que você falou nessa última parte, para mim faz mais sentido a sua fala quando a gente fala de coordenação pedagógica mesmo, né? Uma formação talvez mais aberta para os coordenadores. E por que isso, né? Porque hoje a logística no Estado, né? Eu sou professor de Estado, e fora a mudança de 2019 para 2020, que aumenta, né, a carga horária, que aumentou as aulas, de 6, que já eram muitas, né? Pensando assim, já passava ali das 7 ao meio-dia 15, meio-dia 20, agora a gente passa das 7 ao meio-dia 35, 40, né? Ali a partir da manhã. Se o professor começa a dar aula à tarde, ele que tinha um espaço ali de 40 minutos, né? De manhã, agora ele tem um espaço de 20 minutos para dar, que separa a aula, a última aula da manhã para a primeira aula da tarde. Sem falar no aumento da TPC, que agora é um dia, separou as matérias, antes eram todo dia, agora são um dia, então aquele tempo que o professor poderia dar aula até no dia da TPC, que ele só tinha 3 aulas, né? Agora ele passa a ter um dia que ele não pode mais dar aula, né? E aí que seria um tempo ali de reflexão, um tempo de correção de atividades, um tempo até de leitura de algum texto, de filme para assistir, para refletir com os alunos. E agora, com o aumento dessas matérias de tecnologia, esse novo modelo, né, que era do ensino integral e está sendo aos poucos passado para o ensino comum, aumenta essa carga burocrática do professor, né, o diário que é digital agora, que antes era um espaço ali até dessa reflexão, né, o diário manual, de papel, né, que até a gente fazia uma reflexão sobre a aula, anotava as questões dos alunos, etc. Agora ele é todo digital, então você só preenche as casinhas ali, né, com as competências, habilidades, etc. E com o ensino médio, agora, com o novo ensino médio que está sendo implantado nesse processo todo de pandemia e de burocratização burocratiza ainda mais, né? E ali aquela fala que você colocou, eu até anotei aqui do Kramer, né? De mostrar que o professor, ele é um professor reflexivo, ou ele é só uma máquina, uma engrenagem na máquina. Isso, eu me sinto isso, né?
hoje. Eu não tenho tempo mais de leitura, de reflexão, de parar e anotar. E aí eu queria até uma coisa para a gente pensar, né, como a gente pode, né, nesses atalhos, nessa transformação do ensino tecnicista mais, né, de pensar essa formação do ensino médio, que é uma desculpa, né, que fala assim, vamos deixar o ensino médio mais atrativo, como se essa fosse a necessidade, né? Como uma escola com muros, grades e parecendo mais uma prisão do que necessariamente uma grade, não fosse também um dos motivos da escola não ser atrativa, né? Então, essas questões, como a gente pode pensar um estudo reflexivo, né? Se efetivamente cada vez menos nós professores estamos sendo professores reflexivos, né? Nós somos cada vez mais alienados, né? Usando até Marx, aí a gente está cada vez mais alienado naquela questão de reproduzir conteúdo e não refletir sobre esse conteúdo. E aí, para finalizar a minha fala, também nas falas que você fez, que eu achei bastante interessante, dessa dos professores agora com a pandemia, eu fiquei assustado com a quantidade de atividades do Centro de Mídias de São Paulo, né? Que são 80, 90, 100 atividades pequenas, né? De 3, 4 questões, mas assim, o aluno durante o bimestre. E aí eu achei até engraçado quando uma professora falou agora na nossa última reunião do final do bimestre, falou assim, o aluno só fez 80 atividades. Eu, porra! Aí eu fiquei pensando, eu só dei 2 atividades no bimestre inteiro. Então eu fiquei pensando, como assim 80, né? Então aí ali no próprio centro de mídia, né, o próprio aplicativo ali do Estado, ele dá uma quantidade absurda de atividades que cada aula são 5, 6 atividades. Então, cada vez mais isso, né? Produção, pouca reflexão, e o aluno acaba só buscando a nota, né? E no final, a nota ali, faz as atividades pensando na nota, e cada vez menos a gente tem essa reflexão nas aulas. É isso, desculpa, falei demais. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, aproveitar aí mais um tempinho. Eu queria só, então, aproveitar uma que que aí eu acho que é um comentário bacana, de uma experiência que, assim, eu presto algumas consultorias de planejamento pedagógico, alteração de currículo, essas coisas todas. E as escolas e instituições que mais têm registros, não só dos professores, mas que pensam no registro para ser publicado, ou seja, com o interlocutor, de alguém que vai ler, são as que mais facilitam você conseguir fazer um planejamento bacana, envolvendo o professor e tudo mais. Aquelas que não têm, as instituições que não têm muito essa estrutura de um registro para ser publicado, né, publicável, não só o registro do professor por ele mesmo, dificulta pra caramba o trabalho. Então, você pergunta para um professor, como é que é a sua sala? Ou como é que é a escola? Quando junta os professores, a coordenação. Aí cada um fala do jeito completamente diferente, você fala, meu Deus, vocês trabalham no mesmo lugar? então, quando você tem essa noção de pensar que eu vou publicar isso aqui, ou seja, eu estou pensando quem é o interlocutor que vai ler esse negócio, ajuda pra caramba a montar os registros. Acho que é só como um breve comentário. Mas, Amanda, por favor. Gente, eu vou desligar o telefone, agora é o telefone tocando. Tudo acontece hoje aqui. Acho que parou. Mas eu vou pegá-lo lá, para não ter problema. 1 minuto. Já aproveitar, então, não esquecendo que já, daqui a pouquinho às 5, quem puder e quiser participar, a gente vai ter o nosso encontro para falar sobre o nosso projeto comum geral às escolas, aqui do PIBID, que é a feira de profissões que a gente vai desenvolver. Tudo bem? Então, todas e todos estão convidados. Sinta-se muito, muito à vontade. Primeiro, obrigada, Carlos, pela sua fala. Traz a realidade, né?
da escola hoje, escola. Vou começar pelo final, quando você comenta a quantidade de atividades nesse ensino remoto. Tem um texto do Saviani com a Ana Carolina Galvão, em que eles vão discutir esse ensino remoto, colocando entre aspas o ensino, né, e vão dizer alguma coisa assim: o ensino remoto tem pouco ensino, pouca aprendizagem e muitas tarefas, porque virou um pouco isso, né, cumprir tarefas para dizer que está acontecendo o trabalho pedagógico, a aprendizagem, o ensinar, cumprir tarefas, né? O que na verdade revela algo que já vinha, me parece, acontecendo, não é, Carlos, você que está lá na rede estadual, um processo que vai sendo, dentro das políticas públicas, de tornar essa escola quase que uma linha de produção, de cumprir currículo e fazer prova, cumprir cadernos e fazer avaliações externas, como se o resultado da avaliação externa refletisse ou indicasse o que é a qualidade da escola, né? Se estamos pensando nessa escola para a classe trabalhadora, uma escola, né, nesse ponto de vista da pedagogia histórico-crítica ou das pedagogias contra-hegemônicas, porque é desse espaço que estamos falando aqui, né? Do espaço das pedagogias contra-hegemônicas. Uma escola de boa qualidade seria aquela que conseguisse, de fato, assegurar acesso, permanência com aprendizagem para todos, né? E conseguisse assegurar a mudança na concepção de mundo dessas pessoas, né? A superação de condições de alienação. Isso seria uma escola. Só que o que me parece é que as políticas vão justamente no sentido contrário, não é? De manter a alienação, inclusive dos professores. Inclusive, né, quando a gente pensa nos processos de formação inicial, aligeirados, não é? Em percursos muito reduzidos, e dominados hoje pelos grandes conglomerados financistas, né? Então, ter os cursos de licenciatura nas instituições públicas, como a UFABC, ainda é um ato de resistência, não é? Garantir o PIBID acaba sendo um ato de resistência frente a toda essa política que quer mesmo reduzir o nosso trabalho a uma aplicação do que outros pensam, e também não substituir, né? Porque, afinal, para aplicar aquela apostila, não precisa ter uma grande formação. É melhor que não tenha, porque se tiver espaço para reflexão, pode ter articulação. Veja, todo um propósito também de dividir a classe, a categoria, né? Dividir todo mundo, porque se tiver mente crítica ali, se tiver integração, nós podemos não aceitar, né? Tudo isso. Então, o que eu posso dizer aí diante desse cenário? Assim, esse é um pouco o cenário em que estamos. O cenário é sempre, a contradição está sempre posta, né? Acho que é um ponto, você citou Marx, é um ponto importante a gente lembrar que a contradição está posta, porque senão também caímos no imobilismo. Não dá para fazer nada. Como Saviani conceitua, caímos naquela lógica das teorias crítico-reprodutivistas. Então, esquece, não tem o que fazer, já está tudo dominado, a escola está dominada. Dentro da proposta de uma pedagogia crítica, que não reprodutivista, precisamos olhar para essa realidade, não ignorá-la. Então, não é pensar no registro de maneira romantizada e ingênua. Olha que lindo, você vai... Peraí, é bonito, é bacana, mas que condições nós temos efetivamente, né? Então, olhar para essa realidade e, dentro do que existe, entendermos que ela pode ser modificada, ainda que isso seja difícil. Em alguns contextos, a gente fica angustiado. Mas como é que nós vamos criar essas resistências, né? Em pequenas ações ali com os seus estudantes, é possível ter movimentos de resistência. A escola também pode pensar ou se tornar um espaço de resistência, e a articulação da categoria também, podemos pensar na resistência nessa outro espectro, nessa outra esfera, né? Então, enfim, é um pouco do que eu penso, sabe? Eu vejo a realidade, mesmo aqui nas federais, é só notícia ruim, você vai para reunião, gente, só notícia ruim, não tem orçamento.
e aumentar a carga horária, e, assim, e reforma, e mudança da lei de criação dos institutos federais, está em pauta também, né? O ensino médio, então tem reformulação do ensino médio, e aí acaba, né, a proposta do integrado. Então, eu tenho lido um pouco isso assim, bom, como é que a gente pode, nesses espaços, ir criando formas de resistência dentro do que cabe naquele espaço, né? Dentro do espaço, quais são as resistências possíveis. Por exemplo, a BNCC, né? Estou pensando na BNCC, formação de professores. Isso já chegou também lá na nossa realidade, no Instituto. E aí, o que eu tenho dito pensado, né, é que a base, ela não é o mínimo. Não, ela não é o máximo, ela é o mínimo. Então, podemos, ok, tem que reformular? Ok, mas a nossa concepção não é esta e se assegura, pela LDB, autonomia para que as instituições elaborem seu projeto político-pedagógico. Se ela é o mínimo, conseguimos incorporá-la por superação, né? Ela não traz uma perspectiva instrumental, a nossa perspectiva de intelectual crítico, que inclui a perspectiva técnica. Então, não estamos indo contra, não estamos negando a base, estamos fazendo uma leitura da base a partir de uma concepção de mundo, de formação e de educação outra, e isso nos é permitido ainda pela legislação, né? Isso ainda é assegurado. Essa autonomia para que as escolas elaborem os seus projetos políticos pedagógicos, os professores também. Então, tem o currículo do Estado? Ok, mas nosso projeto tem a sua identidade também. Mas, assim, é um cenário, a rede estadual, no seu contexto, de cada vez cerceando mais, né? É o diário, o digital, a mudança nessa carga horária. Vejam que vai cada vez sendo cerceado mais. E aí nós vamos precisar atuar nessas diferentes frentes, né? Penso lá no seu imediato, na escola, pensar nessas possibilidades de articulação, se isso for possível, né? E pensando na categoria também. E pensando na formação inicial de professores, mantendo esses espaços críticos para a formação, né? Divulgando as pedagogias críticas lá com os nossos colegas. Sei que é difícil, porque... Eu disse isso, Amanda, porque as coordenações, pelo menos das escolas que eu trabalho, elas compraram assim, o novo ensino médio de uma forma muito rápida e daquela coisa de impor, tá posto e a gente vai ter que fazer e pronto, né? Então, aí eu já não sei se é uma falta de conhecimento, né, da questão de a gente fazer mesmo o programa da escola, ou se é uma aceitação de uma opção, né? É mais fácil aceitar do que pensar, né, numa política pedagógica para a escola, né? Que eu vou bater de frente com o supervisor, eu vou bater de frente com a delegada de ensino, né? Porque também cabe do coordenador, ele vai ter um enfrentamento, né? Ele vai ter que ter um enfrentamento para falar assim, não, ó, aqui na minha escola eu não vou aceitar, porque a gente tem uma política pedagógica da nossa escola que vai ser mais ampla, de não aceitar essa postura, né? Então, eu não sei até que ponto também os coordenadores vão ter, ou o diretor vai querer comprar essa briga, né? Pois é, aí fica mais difícil, não é? Esse coletivo se articular, né? Fica mais difícil. Mas, enfim, são essas tentativas de resistência lá no nosso contexto e que não é um contexto tranquilo, né? Não é tranquilo, não, diante de tantas reformas, sabe? Que vem para destruir a educação pública, né? Destruir a escola como espaço de conhecimento, porque a proposta é o aligeramento da formação, né? Total aligeramento da formação. Dona Dudu, já vou.
Ô, Amanda, acho que a gente está excedendo o horário. E o Dudu é de Eduardo. Eu acho que o Eduardo também está requerendo o tempo dele. Mas eu não sei se você quer fazer alguma consideração final para a gente ir encerrando. Bruna, eu anotei aqui, você tinha comentado algo, e eu esqueci, eu não anotei o que você tinha falado, mas eu anotei uma coisa para falar sobre os espaços de divulgação, né? Acho que você falou isso, a divulgação. Tem um exemplo da EMF Campos Sales. Eles têm um blog e construíram uma revista chamada Revista Prove. Deixa eu ver se eu consigo acessar, não sei se vocês conhecem. Prove, revista. Projeto de... Agora eu não vou me lembrar. Blog do Zaca. É o MF Zacaria. Não é a Campos Sales. O Campos outro projeto. Este aqui é a MF Zacaria. E eles têm ali, Revista Prove, uma publicação a partir de uma parceria da rede municipal e com textos, artigos dos professores, né? Então, isso começou já, não foi agora, não foi este ano, vem de um projeto, né, já de longo prazo, de olhar para a escola, os seus desafios e repensar. E aí eles tiveram ações para pensar a formação de professores dentro da escola, não é aquela formação que vem de fora, né, da secretaria, que é para implementação, né? A formação que a secretaria promove é para implementar o currículo. Aqui é uma formação que eles estão promovendo dentro de outras perspectivas. Aqui alguém colocou o blog do... Isso, e aí tem a revista Prove com os artigos dos professores, acho que é enfim, um exemplo aí interessante de articulação entre esses coletivos das escolas, né, para que a gente possa construir essa resistência, né, ao que está colocado, ainda mais sem vacina, minha gente, não podemos ir nem para a rua. Inferno, não é? Não dá para fazer aglomeração. Isso está sendo gravado, vou ser processada. Gente... Bom, mas é isso, gente. Eu quero só agradecer a audiência de vocês, a paciência. Bastante gente já precisou sair, ó lá. Estou falando aqui, mas obrigada e estou à disposição. Nada, a gente que agradece, Amanda. Muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente, pela experiência de aprendizagem, apesar de ainda remota, quem sabe em breve a gente se encontra pessoalmente, mas agradecemos todos também pelo tempo, pela possibilidade de estar aqui. Já, quem puder, 5 horas a gente se encontra, o link está lá no e-mail que veio junto com o link de hoje, tudo bem? Fiquem bem, gente, bom fim de semana, uma boa tarde, se cuidem. Tchau, obrigado, Amanda. Tchau, gente, tudo de bom. Até. Até às 5. Até já. Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, Amanda. Tchau.